Jacó é o pai da nação israelita. O Criador mudou seu nome para Israel. Naquela época, o pai passava a bênção aos seus filhos antes de morrer e contava a eles o futuro que os esperava. Então Jacó disse aos seus filhos para se aproximarem ao redor da sua cama antes de morrer, para que ele nos mostrasse o que iria acontecer nos últimos dias. Atualmente, nós estamos nos últimos dias, então ele estava falando especificamente dos tempos de hoje. Ele não estava falando especificamente dos seus filhos, mas sim da semente deles, dos seus descendentes. Qual seria a condição dos seus filhos nos próximos dias, nos dias posteriores, no futuro, ou seja, nos dias de hoje. É assim que podemos identificar quem são as tribos perdidas de acordo com a genealogia sanguínea. Israel é o pai. E quem são os filhos? Rúben era o primogênito. Primogênito é o herdeiro do pai. Como primogênito, Rúben tinha direito a receber o dobro da parcela dos bens deixados por seu pai. O patriarca Jacó, como cabeça da família, havia atuado como sacerdote de Á para toda a família e oferecido sacrifícios no altar familiar, bem como tinha liderado em orar e dar instrução religiosa. Como pai, agira também como governador de toda a família e de todos os seus servos, gado e propriedades. Essas responsabilidades seriam repassadas a Rúben. Mas o que foi que Jacó disse a ele?
que ele é o mais excelente em altivez e poder. Jacó está falando de uma característica de Rúben, que é a dignidade, a nobreza de caráter. Quando examinamos os índios Seminole, percebemos que eles tinham essa qualidade de nobreza em sua conduta e vestiário. Eles usavam um cocar e capota de guerra diferente dos seus irmãos. Suas roupas tinham um excelente design. Rúben foi nobre também em honra à sua nação. Quando o chamado Homem Branco tinha reunido 5 nações indígenas civilizadas para participar da escravização dos chamados negros, os seminoles foram os únicos a resistir a essas demandas. Em vez de escravizar seus irmãos, eles fizeram-lhes líderes e deram suas filhas em casamento. Muitos escravos fugitivos encontraram segurança entre os seminoles da Flórida. Os seminoles também participaram de revoltas de escravos que lutaram ao lado de seus irmãos. Então Rúben foi a excelência da altivez, da dignidade. Em 1817, o 5º presidente americano, James Monroe, mandou Andrew Jackson lutar contra os índios Seminole e tomar a Flórida, que era colônia espanhola. Assim, os escravos negros fugitivos não poderiam encontrar refúgio. Gênesis 49:3 também diz que Rúben seria o mais excelente em poder. Isso significa que Rúben era mais uma tribo poderosa. Ponce de León foi um exemplo desse poder. Ele foi morto por um dardo envenenado em uma batalha contra os Calusas, seminoles. O chamado Homem Branco não podia dobrar Rúben devido à sua honra e orgulho, que levaram à guerra brutal. Muitas guerras foram travadas e muitas vidas perdidas, mas por causa de sua dignidade, os seminoles nunca assinaram voluntariamente um tratado de paz com o chamado Homem Branco. Eles foram aliciados para tratados de paz, que foram quebrados. Nos registros do chamado Homem Branco, está escrito que os seminoles foram o pior inimigo encontrado entre todos os nativos, por causa do seu poder e de sua crença, escrita em honra. Isso mostra a excelência e o poder de Rúben. Rúben foi impetuoso como a água porque sempre estava se movendo. Durante os anos da invasão dos espanhóis, os seminoles eram conhecidos como uma tribo nômade, por viajar pelas cidades costeiras indígenas, Florida Keys, Bahamas e as ilhas de Cuba e Porto Rico. Por isso que os europeus os chamaram de seminoles, que significa fugitivos. Eles eram originalmente das montanhas de Quito, na América do Sul, mas por causa dessa impetuosidade ou instabilidade, eles acabaram na Flórida. Rúben teve relações sexuais com Bila, que era concubina de seu pai e mãe de seus 2 irmãos, Dan e Naphtali. Por isso ele perdeu a promessa de primogênito. Bila era concubina de Jacó, Israel, e teve 2 filhos com ele, Dan e Naphtali. Rúben se deitou com ela, profanando o leito de seu pai. Por causa do seu pecado, ele não se sobressaiu entre as outras tribos e perdeu o direito de primogenitura para Efraim e Manassés, que eram os filhos de José.
mas Rubem tinha excelência e dignidade. A altivez, dignidade e honra de Rubens os levaram a muitas guerras contra o chamado Homem Branco e o massacre dos membros de sua tribo. O principal inimigo dos Seminoles foi Andrew Jackson. Ele ignorou a decisão que os índios deveriam permanecer em sua terra até a Ordem Judicial Suprema dos Estados Unidos e iniciou a campanha de remoção indígena, que era aplicada à base de tiros. Por isso que Deuteronômio 33:6 diz: "Viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens." Porque apesar de serem abatidos, os índios seminoles não eram poucos, e eles não foram totalmente destruídos. O livro Tribos Perdidas e Terra Prometida, de Ronald Sanders, diz que quando os espanhóis e os judeus vieram às Américas, os indígenas já estavam aqui, e os nativos da Flórida, Estados Unidos, se identificaram como a tribo de Rubem. Isso foi antes deles perderem sua identidade. Os rubenitas ainda identificaram outra tribo, a tribo de José, que são Efraim e Manassés. Ronald Sanders, o autor do livro, foi quem iniciou os estudos para tratar de desacreditar a verdade de que os indígenas das Américas pertencem à nação de Israel. Ele tentou provar que os indígenas não eram israelitas e, por meio de suas investigações, visitando acampamentos, cemitérios e estudando a história, acabou provando justamente o contrário. Esse livro, baseado em documentos históricos, conta o que aconteceu a um pesquisador espanhol chamado Montesinos, quando ele visitou os índios seminoles nas montanhas de Quito, antes da sua migração para a Flórida. A passagem contém o que foi dito a ele pelos seminoles sobre a sua identidade e a identidade de seus irmãos. Essa informação é encontrada nas páginas 363 a 365. Então, Montesinos foi buscando e descobriu que realmente esse povo poderia ser israelita. E quando foi libertado, foi investigar essa história.
Então, quando eles chegaram, os indígenas falavam hebraico fluentemente e disseram que eram da tribo de Ruben e que a tribo de José estava em uma ilha nas proximidades. Eles não só tinham conhecimento da sua própria identidade, como também sabiam identificar a tribo de Efraim, filho de José, em uma tribo perto dali. Então a tribo de Ruben são os índios seminoles. Ruben é impetuoso como a água, por isso a tribo de Ruben não parou em apenas um lugar. Eles viveram durante algum tempo na América do Sul, depois se deslocaram para a Flórida, na América do Norte. Mas alguns seguiram em direção à Austrália, aqueles que foram escravizados. Também é um resíduo na Austrália, porque Jacó disse: não serás o mais excelente, ou seja, não serás o principal. Temos os aborígenes da Austrália, que vivem um estilo de vida servil. Eles também fazem parte da tribo de Ruben, na Austrália. Como os israelitas tinham o costume de tocar o chofar, os aborígenes australianos improvisaram um instrumento que lembra suas raízes. Você se lembra que postamos no canal Ivren e Achurum um vídeo chamado Davi e Esaú eram negros e não brancos de cabelo ruivo, onde mostramos que havia israelitas negros de cabelos ruivos e também de cabelos loiros? Pois na tribo de Ruben tem os aborígenes de cabelos loiros. Jacó disse que Ruben é o mais excelente em poder. Ruben é a única tribo indígena que não fez nenhum tratado de paz com os europeus que vieram aqui, porque tinham demasiada altivez e poder, isto é, demasiada dignidade. Nenhum tratado de paz que os brancos firmaram com os indígenas foi cumprido. Então os rubenitas tinham tanta dignidade que disseram que não iriam firmar nenhum tratado de paz. Ruben teve relações sexuais com Bila, a concubina de seu pai e mãe de seus dois irmãos, Dan e Naphtali. Por isso a tribo de Ruben nunca poderia ser a principal. A história dos aborígenes da Austrália realmente se parece com a dos índios seminoles. Não puderam se sobressair em sua própria terra. Eles também foram conquistados. Identificamos a primeira tribo, Ruben. Eles são os índios seminoles e os aborígenes da Austrália. Continue comigo que no próximo vídeo vou analisar, identificar e dar a localização exata das tribos de Simeão e Levi.